Paz, Senhor, jovens, aqui começando o culto de jovens Fusion. Eu queria introduzir aqui a mensagem que está lá em Colossenses 3:2. Está escrito: pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, que nós jovens, nós pessoas, muitas das vezes, nós nos focamos nas coisas aqui da terra, nós nos focamos nos problemas, nós nos focamos nos prazeres. Só que esses prazeres, eles são, como nós sabemos, eles são momentâneos, mas mesmo assim nós nos focamos neles. E uma pessoa que, para mim, é um exemplo de pessoa na fé é Jó, que ele perdeu tudo, foi as riquezas, foram os filhos, e até ele teve uma doença no corpo. Ele perdeu completamente tudo, mas mesmo assim ele se focou no alto, ele se focou em Deus. Ele não se focou nos problemas, mesmo que o problema fosse muito grande, a gente tem um Deus que é maior que esses problemas. E a gente, muitas das vezes, a gente não tem consciência disso, e a gente acaba reclamando até com Deus. Mas como Jó, está escrito lá em Jó 20, do 20 ao 22, está escrito assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele só se focou em Deus, ele não se focou nos problemas. Ele não se focou no problema, não se focou na doença, não se focou nas riquezas. Ele se focou em Deus e ele não pecou, ele não reclamou com Deus, E é isso que eu queria deixar para vocês. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E falando em Jó, terça-feira, às 8 horas, a gente tem lá a nossa célula que está lá no Skype, e a gente tem atualmente falando sobre a vida de Jó e sobre os amigos de Jó. Tudo que se passou com Jó, a gente tem falado lá. E pronto, a gente também tem, na segunda-feira, a gente tem oração no Instagram, às 10 horas. A gente tem a célula dos adolescentes na terça-feira, às 8 horas também. A gente tem, na segunda, o devocional dos adolescentes, que os adolescentes é de 11 aos 15 anos. E a gente tem alguns vídeos aí no canal do Fusion Homem Martins, que são do podcast. Você pode estar ouvindo o podcast aí no canal, ou então no Spotify. E agora a gente vai ter o nosso momento de louvor, e eu gostaria que você agora estivesse louvando e adorando ao Senhor conosco. Amém. O louvor que nós vamos cantar agora, ele fala sobre nós sermos libertos por Cristo. Por causa do seu sacrifício na cruz, hoje nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então agora, nesse momento, eu quero te convidar, você aí na sua casa, você declarar isso sobre a sua vida, que você não é mais escravo do medo e que você é um filho de Deus. Amém? Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
te adora. A tua igreja te adora. Salve da igreja com a paz do Senhor, um salve para todos que se sentem jovens, yes! Antes de iniciarmos a mensagem, gostaria de relembrar a todos vocês de curtirem esse vídeo, se inscreverem aqui no canal do Fusion Man Martins e também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na telinha de vocês, sim senhora. Sigam tanto Fusion Man Martins quanto Fusion Teens Man Martins, ok? Estamos esperando vocês lá, acompanhem nossos updates. Glória a Deus. Gostaria de pedir para todos vocês que estão aí nos assistindo, poder abrir as vossas Bíblias. Salmos, capítulo 145, versículo 8 ao 10. Salmos 145, do 8 ao 10. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Glória a Deus. Vamos orar, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, você possa perceber bem a mensagem, e mais do que isso, que Ele possa me usar para poder falar com cada um de nós. Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por todas as pessoas que estão assistindo, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo culto que tem sido magnífico e pela Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Nesse momento eu me coloco à Tua disposição para falar a Tua mensagem, Deus, falar aquilo que Tu queres falar com cada um de nós e que em nome de Jesus Cristo tudo aqui seja claro, Deus, que o Teu Espírito Santo revele a cada um de nós Tuas verdades e possamos sair, Senhor, deste culto transformados em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão me assistindo. Se, por acaso, algum de vocês, ou todos, assistiu aquele filme chamado Pantera Negra. Aquele filme da Marvel, sabe, que saiu em 2018. Legal, né, para muitos homens que gostam muito de ação. Eu gosto muito de ação, igual um monte de gente também gosta. Para quem não assistiu, eu vou passar um breve resumo, porque eu preciso fazer uma analogia dele. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá bem? Para quem não assistiu, esse filme Pantera Negra conta a história de um país chamado Wakanda, onde, antes desse país ser povoado, caiu um meteoro, algo assim, lá, e afetou completamente a vida vegetal ali naquele local e tudo mais. Esse meteorito ele era composto por vibranium. Nos quadrinhos, né, que isso tudo é fictício, nos quadrinhos ele é o material mais poderoso da Terra, é o mais caro, mais raro, o mais poderoso e tudo mais. E nessa área onde caiu, no continente africano, em Wakanda, ele fez aquela área ficar completamente poderosa por, obviamente, ter essa quantidade imensa de vibranium. Quando aquele local começou a ser povoado, foi povoado por 4 tribos, segundo o universo da Marvel, dos filmes, tá bem? Não estou falando em quadrinhos, não sou perito nisso tudo, mas se você assistir o filme, você vai estar me entendendo. 4 tribos povoaram aquele local, e dessas 4 tribos foi sempre elegido um rei para governar. Foi determinado por cada um deles, cada geração de reis que foi acontecendo, que aquele local ele ficaria isolado do restante do mundo. Por quê? O vibranium, ele é um material, como eu falei, muito poderoso, e por aquela cidade ter aquele acesso completo a essa matéria-prima, ela se desenvolveu de uma maneira exponencial, completamente diferente dos arredores do mundo. Qualquer outra cidade, nenhuma poderia chegar próximo a ela. Enquanto ela estava evoluindo de forma exponencial, o mundo evoluía de uma forma praticamente primitiva. Então, para a segurança deles mesmos, eles se ocultaram do mundo, mas não a 100%. Ocultaram o poder verdadeiro deles, ocultaram tudo aquilo que eles poderiam fazer através e a partir do vibranium,
que com essa tecnologia eles conseguiam fazer as melhores armas. A tecnologia deles a nível informático era completamente muito à frente em comparação à do mundo, vamos supor, atualmente. A nossa tudo que é gerado de forma informática é a partir de uma linguagem padrão, sei lá, vamos colocar a partir de binários, a partir de uma linguagem X, só que lá o padrão deles não era o nosso, é um padrão completamente diferente. Então eles eram completamente contra hacker, contra qualquer coisa, então sempre estavam à frente de tudo. Não tem nada, não teria nada no mundo que pudesse ser comparado à tecnologia, ao avanço de tudo naquele país, Wakanda. Por conta desse poderio todo deles, eles se isolaram, sim, mas permaneceram também vistos em certos aspectos. Por estarem num continente africano, eles se demonstraram como um país simples da África, onde era reconhecido pelos órgãos mundiais, mas não demonstravam seu verdadeiro poder. Eles escondiam para eles mesmos. E isso durou por várias gerações. Só que Wakanda também tinha espiões próprios que mandavam para todo mundo para conhecer como estava no desenvolvimento de X país, para saber como que o país andava, para conhecer a cultura de todos os locais. E muitos desses espiões que estavam acompanhando o país que eles estivessem, eles começaram a notar a diferença que era estar em Wakanda e o local que ele estava em si. Por quê? Era muito diferente. Eles viam como que Wakanda era um local próspero, cheio, farto, magnífico, muito desenvolvido, e todos os outros países que eles podiam visitar, não tinha nada parecido. E muitos se não rebelaram, mas ficavam, sabe, poxa, como que pode? Aqui tantos irmãos nossos, tantas pessoas precisando de algo igual nós temos na nossa tecnologia, no nosso avançado poder, ali não tem esse acesso e não podemos ajudar porque os reis não aceitam isso, eles não querem mudar. E houve uma mudança ali na era do rei atual, o T'Challa, que foi começado a se questionar mais essa questão, colocar isso mais em pauta, e por conta disso, como conta ali no filme, em detalhes eu não posso entrar porque essa não é o cerne todo da mensagem, ele analisou o quanto que ele podia ajudar a humanidade, e ao final do filme ele começa a ajudar ela, sabendo que ele tinha essa condição, Wakanda tinha esse poder todo, e não precisava estar nas escondidas. Isso ele só conseguiu identificar por conta dos erros que os seus antepassados cometeram, principalmente o seu pai, o T'Chaka, que foi um erro que o pai dele plantou e ele acabou tendo que colher e lutar contra esse problema. Depois disso, ele identificou, sim, que Wakanda era rica o suficiente, e isso, de forma contabilística, era verdade, era completamente rica para poder auxiliar o mundo inteiro. De que forma? De todas as formas possíveis, porque a tecnologia dela era tão avançada, podiam ajudar em cura de câncer, de doenças, de tudo quanto é tipo de áreas para fazer um país crescer, fazer um país ficar estabilizado, para parar as guerras e tudo mais. Wakanda tinha esse poder e no final do filme ele começa a colocar isso à disposição do mundo. E por que eu quero contar toda essa história? Isso são fatos fictícios, foram criados em quadrinhos, só que nós vivemos no mundo real, onde existe isso de forma verdadeira. Como? Aqui, o salmo que eu li, provavelmente já era lá para o finalzinho da vida de Davi, e ele começa aqui falando no salmo sobre as maravilhas do reino de Deus, as maravilhas de servir a Deus e a importância de comunicar sobre esse reino, sobre a glória de Deus. E ele fala isso não de uma maneira terrestre, de uma maneira carnal, física, mínima. Ele fala de uma forma eterna, porque ele não estava chegando a falar, estou chegando ao fim da minha vida, e Deus, obrigado por tudo, realmente foi muito bom te servir, e até nunca mais. Não, ele chegou e falou, olha, Deus, eu estou me preparando para ir embora, mas aqui na terra
tudo que o Senhor fez vai continuar sendo lembrado, e todos aqueles que fizeram parte disso vão falar para as próximas gerações, vão pregar sobre o teu reino, falar sobre ti, falar tudo que o Senhor fez. E eu vou ter contigo daqui a pouco. É claro que nesse salmo ele não fala sobre a parte dele, para ir ter com Deus, mas ele referencia a eternidade do reino de Deus. O tema dessa mensagem, igual você pode já ter visto aí no título, é Your Kingdom Forever. Por quê? O reino de Deus, ele é eterno, ele é para sempre. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que você tem feito para propagar este reino atualmente? Por que eu contei a história de Wakanda? Porque Wakanda foi um país em que, durante gerações e anos, eles ficaram ocultos, sabendo de um poder tão grande que eles tinham, e não manifestaram eles para as nações, não fez com que as nações pudessem progredir, pudessem ter novos tipos de tecnologia, pudessem melhorar. Eles decidiram esconder para eles mesmos esse poder todo e ficar só para eles, deixar as pessoas que estão ao léu, deixar elas morrer, deixar elas lutarem, travarem guerras, por nada, às vezes, decidiram ficar no mundinho deles, tendo pessoas, países ao redor que poderia ter ajuda deles, e eles não se colocaram à disposição. Aí eu pergunto, será que nós temos nos colocado à disposição das pessoas que estão ao nosso redor para poder propagar o reino de Deus? Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus diz: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A quantas pessoas será que Jesus falou mesmo ali? Eu acho que não entendi bem. Uma, duas, ou quando lhe der na cabeça para falar sobre o evangelho? Não, ele falou para a gente falar para todas as pessoas. Sabe quando você vai para o trabalho, encontra com aquela pessoa todo dia, você sabe que ela não tem do reino de Deus, você sabe que ela não tem ideia daquilo que Davi disse aqui no Salmo 145, eu vou ler na minha versão, ok? Ali no versículo 10 ele fala: ó Senhor, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos. Será que nossa vida diária, ela serve para exemplificar aquilo que Davi, próximo ao final de sua vida, ele exclamava com audácia, com força, com coragem, falando: Deus, eu estou falando que todos vão falar das tuas maravilhas, do teu poder aqui na terra, sobre o teu reino que é eterno? Ou será que nós vivemos como o povo de Wakanda, que se escondeu por tanto tempo da realidade, escondeu a realidade deles por tanto tempo do mundo? Sabe o que é interessante? Mesmo com o pessoal ali de Wakanda, como eu falei ali dos espiões deles, muitas pessoas lá iam para fora e viam a necessidade de dividir isso com eles, sabe? Eles, nossa, eu queria poder dividir o acesso que eu tenho a essa evolução para essas pessoas que precisam, para esses que precisam ser libertos. Os escravos são sangue do meu sangue, são do mesmo continente meu, são mesmo, dá para ver que são da mesma linhagem minha, da mesma família, da mesma etnia, e eu não posso ajudá-los a sair dessa escravidão, a sair dessa guerra, a sair dessa doença. Corroía o coração deles por causa disso. Esses faziam parte daquelas pessoas boas, aquelas que enxergavam o seu próximo. E eu pergunto para vocês, será que vocês, quando enxergam as pessoas ao seu redor, você vê a falta e a necessidade que elas têm de conhecer a verdade, conhecer o reino de Deus? Mateus 28, 18 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lucas 9,6, eu preciso ler sobre isso. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Jesus Cristo, ele deu um mandamento para os discípulos deles, e eles começaram a agir
de acordo com o mandamento dele, não só a pregar o evangelho, mas ao vivo fazer os milagres e as maravilhas que Jesus Cristo permitiu que nós fizéssemos. Como ele falou que todo o poder estava sobre ele, e ele derramou esse poder sobre nós. Nós temos acesso ao reino de Deus, ao reino infinito, um reino eterno, onde há curas, onde há milagres, onde há poder do Espírito Santo, onde há salvação para os necessitados, salvação para todos os pecadores. Será que a gente consegue fazer isso com entusiasmo diariamente? Será que a gente identifica nas pessoas ao nosso lado a necessidade, a carência dela conhecer algo que nós temos, que nós vivemos por Ele, nós vivemos com Ele, vivemos para Ele? Ou será que também podemos viver igual um outro tipo de pessoa que tinha em Wakanda? Quando o rei T'Challa, ele ouviu a ideia de começar a partilhar o Vibranium com a humanidade, com as pessoas que careciam disso, ele começou a pensar, colocar aquele pensamento para moer em sua cabeça, e foi pedir um conselho para um amigo dele. O amigo dele simplesmente chegou e falou: olha, você está querendo ajudar as pessoas lá fora, elas vão começar a trazer os problemas dela para a gente, e a Wakanda nunca vai ser a mesma coisa. Ela vai entrar em problemas e nós nunca vamos ter estabilidade de mais nada. Será que você é mesquinho o suficiente para enxergar apenas a sua barriga e não ver o necessitado que está ao seu lado, que às vezes é necessidade de amor, de carinho, de afeto, necessidade de salvação, e você, com acesso completo à salvação, você não consegue falar, só partilhar aquilo que Jesus Cristo colocou dentro do seu coração, e não foi porque você mereceu, foi porque Jesus Cristo decidiu falar ao seu coração, e o que o Espírito Santo decidiu tocar em ti, para você acreditar nesse evangelho, e você não consegue partilhar essa alegria, partilhar isso que te faz bem. Sabe o que é interessante também em Wakanda? É que, como eu falei, ela era reconhecida, sim, mundialmente pelas organizações, mas não conheciam a verdade sobre ela. Ou seja, ela se dava bem com as nações, ela se dava bem com o mundo, tinha sua diplomacia, sabia fazer tratados e tudo mais, lidava bem com eles, mas não revelava a natureza do seu poder. Olha só como é parecido com muitas pessoas que podem estar assistindo aqui. Nós sabemos nos dar bem com as pessoas desse mundo. A gente sabe entrar no trabalho, conversar com ela, fazer uma brincadeira. A gente sabe ir na escola, na faculdade, conversar com eles, fazer um trabalho junto, fazer uma caminhada junto, ir comer fora. Mas eles não sabem do verdadeiro poder que nós carregamos dentro de nós. Será que a gente consegue ser falso a esse ponto? Será que a gente está sendo leviano em relação ao que Jesus Cristo nos ordenou? Em Mateus 24, capítulo 14, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aqui foi dito que esse evangelho, aquilo que a gente conhece, o reino, ele vai ser pregado por todas as nações. Só depois virá o fim. Qual o fim? A volta de Cristo. Você acha que você parado no seu local, você vivendo sua vida normalmente, você realmente está esperando a volta de Cristo? Ora vem, Senhor Jesus. Será que realmente... O Mateus aqui no início do culto, ele falou que nós não temos que ter pensamentos terrenos, mas sim eternos, pensamentos do reino, pensamentos não da nossa vida atual. E se a gente não vê, não anseia pela volta de Cristo, a gente não está pensando como pessoas salvas que querem ir ter com Cristo, que querem que Ele volte à terra para nos resgatar. Por que não? Porque isso só acontecerá com todas as pessoas ouvirem esse evangelho. Aí sim, como eu li, chegará o fim e teremos a salvação e teremos o caminho para ser andado com Cristo. Teremos a eternidade com Ele em seu reino.
Mas se a gente não faz isso no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, com os vizinhos que nós temos do lado, porque isso está em nós e a gente não consegue espalhar, falar, comentar sobre o que mais dá ênfase em nossa vida, a gente realmente não está pensando com pensamentos eternos, pensando no céu, pensando na nossa nova vida. A gente está pensando ainda com pensamentos terrenos, com as coisas que estão aqui neste mundo. João 18:36, Jesus chega e fala: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. De onde que é o reino de Cristo, gente? De onde que é esse reino que nós temos acesso, que nós conhecemos? Ele não é daqui. Nós não estamos na terra para viver simplesmente a nossa vida bem com as pessoas que estão ao nosso lado e esperar acontecer alguma coisa para ir para o reino verídico, para o reino dos céus, para o reino que é eterno. Nós não somos feitos para estar aqui apenas para conviver com as pessoas, mas para trazer o evangelho, para falar aquilo que temos dentro de nós, a salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. A minha vontade, o meu desejo é que não só eu, mas cada um de nós possamos enxergar todas as pessoas que tem ao nosso lado, sabe? Aquela pessoa chata, aquela pessoa que não compreende o seu modo de viver, aquela pessoa que às vezes é colada com você, que, sabe, você tá com você toda hora, gosta de estar com você e você acompanha ela. Tem tantos exemplos para ser dado. Toda pessoa que você consegue ver do seu lado, aquele vizinho, aquela senhorinha que vai comprar o pão àquela mesma hora do dia, todos os dias em X local, e você consegue ver ela, você dá um bom dia, e você não consegue expressar a natureza da realeza, do poder que há dentro de você, através de Jesus Cristo. Será que você não consegue expressar isso verdadeiramente de formas simples, de formas onde o reino dos céus vai começar a ser propagado na sua vida, conforme deveria ser, conforme Jesus Cristo ordenou para cada um de nós, ou vamos continuar vivendo de forma simples, de forma a olhar para o nosso próprio umbigo? Se a gente está com fome, a gente come, está satisfeito, não precisa olhar para mais ninguém. Tá bom, tá bom desse jeito, não precisa de mais nada. Eu pergunto para vocês, será que a gente não consegue, de repente, parar para analisar e refletir a verdade? Igual, de repente, o rei T'Challa, o Pantera Negra, ele conseguiu identificar que no reino dele tinha tanto para tantas pessoas, para o mundo inteiro, e ele decidiu, depois de muita luta, compartilhar isso com eles e ver o que dava, né? Ir atrás e partilhar daquilo que ele tinha, que não ia gastar nada, não ia prejudicar ele em nada, mas ia trazer bens para as pessoas ao seu redor. Será que nós que somos reais, nós que vivemos num pensamento real de uma coisa forte, uma coisa que você pode alcançar, será que a gente não pode passar isso verdadeiramente? Será que a gente não pode refletir nas nossas atitudes o reino de Deus? A verdade, a salvação? Eu sinceramente fico pensando, será que Jesus Cristo, hoje em dia, se ele estivesse cá hoje, aí na hora de perguntar, então, Jesus Cristo, como é que é? Como que eu faço para alcançar o reino dos céus? Aí, ao invés de Jesus Cristo chegar e falar, o reino dos céus é como um grão de mostarda e tal, ele poderia chegar e falar, o reino dos céus, ele é como o reino de Wakanda, que tem poder para alcançar a humanidade inteira, mas depende das pessoas que estão lá dentro para propagar a verdade, a salvação. E esse é o quadro que nós vivemos hoje. Os anjos, eles não podem, eles estão sedentos, a Bíblia diz que os anjos estão sedentos para vir pregar o evangelho, para falar. E eu, se não me engano, já falei, mas não é o sair daqui para ir pregar na África, sair daqui para pregar no Brasil ou na Itália. É o pregar o evangelho diariamente com a sua vida, com as pessoas que fazem parte da sua vida todos os dias. Identificar em você algo novo, identificar com você a realidade que você vive
e não a sua superficialidade, o exterior. Não, a pessoa que vive ao nosso redor, ela precisa entender o nosso interior, aquilo que arde dentro de nós, se é que o Espírito Santo realmente arde dentro de você. Muitos poderiam estar aqui hoje querendo uma palavra de Deus para confortar o coração, para poder trazer uma revelação boa para si mesmo, mas a verdade é que nós precisamos analisar os nossos passos, analisar a nossa vida e começar a ver as coisas simples e básicas como que devem ser tragas à tona. O evangelho é simples, o reino de Deus é simples. Se você parar para ver, e você pode responder isso para si mesmo, quando você tem uma notícia boa, quando alguém te dá uma notícia boa, de repente, saiu a vacina do Covid, mas, na verdade, aqui em Portugal, descobriu que todas as pessoas que moram em Portugal, como é aquela palavra? Ela não pega mais Covid. Ninguém mais vai pegar Covid e, mais ainda, Covid está sendo extinto da face da terra. Isso é o quê? Isso é uma boa notícia. O que você gostaria de fazer? Ok, legal, vou ficar isso só para mim. Não, eu aposto que eu que não gosto de ficar partilhando notícias de muita coisa, muito menos essas notícias de jornal, eu não gosto de ficar espalhando essas coisas, mas notícias boas, se eu chegasse a ter uma notícia dessa, eu aposto que eu chegava e falava para alguém, olha, você viu, até porque para quem mora aqui em Portugal, eu chegaria e falar, você viu aquela notícia tal, que agora ninguém mais em Portugal vai pegar Covid, e que agora está tudo bem, e que não vamos mais ter que ficar dessa forma, e agora a gente já pode passear para os países, e já pode fazer tudo o que quiser. Isso é uma notícia boa, e eu gostaria de passá-la para todas as pessoas que eu pudesse. Igual você, com certeza, quando tem uma notícia boa sobre uma promoção no trabalho, sobre uma nota boa que você tirou na escola, sobre qualquer coisa que para você seja boa, eu tenho certeza que você chegaria e contaria para o máximo de pessoas possível. Agora, sabe o que significa evangelho? Significa boa nova, novas notícias, notícias boas. Se o evangelho é uma notícia boa, por que você diariamente não consegue falar sobre ele? Por que você não consegue dividir o reino de Deus que está em você com as pessoas ao seu redor? Fique pensando sobre isso e só pense hoje, tá bem? Amanhã comece a agir diferente. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que é eterno, que é suficientemente grande para salvar a humanidade inteira, que em nome de Jesus você sinta incomodado dia após dia para falar de Cristo, para falar do seu reino e propagar as boas novas, propagar a boa notícia para o pecador, para aqueles que necessitam de salvação, para aqueles que precisam de um amigo, para aqueles que precisam de salvação. Em nome de Jesus Cristo, que hoje, a partir de hoje, você tenha essa consciência e você possa ser um canal de bênção para todos ao seu redor. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Sem conhecer Jesus,
te